A Sura dos Agrupamentos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, nós fizemos descer para ti, Muhammad, o livro com a verdade. Então, adora Alá, sendo sincero com ele na devoção. Ora, de Alá é a pura devoção. E os que tomam protetores além deles dizem: não os adoramos senão para que ele nos aproximem bem perto de Alá. Por certo, Alá julgará entre eles naquilo que discrepam. Por certo, Alá não guia quem é mentiroso, ingrato. Se Alá desejasse tomar para si um filho, ele escolheria o que quisesse dentre quanto cria. Glorificado seja ele. Ele é Alá, o único, o dominador. Ele criou os céus e a terra com a verdade, e enrola a noite no dia, e enrola o dia na noite, e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ora, ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. Ele vos criou de uma só pessoa, em seguida deste fez sua mulher, e criou para vós dos rebanhos 8 reses acasaladas. Ele vos cria nos ventres de vossas mães, criação após criação, em trevas tríplices. Esse é Alá, vosso Senhor. Dele é a soberania. Não existe Deus senão Ele. Então, como dele vos desviais? Se renegais a fé, por certo Alá é bastante a si mesmo, prescindindo de vós e por seus servos. Ele não se agradará da renegação da fé. E se agradeceis disso, se agradará ele por vós. E nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra. Em seguida, a vosso Senhor será vosso retorno. Então ele vos informará do que fazíeis. Por certo, ele é do íntimo dos peitos, é onisciente. E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele invoca seu Senhor voltando-se contrito para ele. Em seguida, quando ele lhe outorga uma graça vinda dele, ele esquece aquilo pelo qual o invocara antes e faz semelhantes a Alá para descaminhar os homens de seu caminho. Dize: goza tua renegação da fé por pouco tempo, por certo, serás dos companheiros do fogo. Salvar-se-á este ou quem durante a noite é devoto, prosternando-se ou orando de pé, precatando-se da derradeira vida e esperando pela misericórdia de seu Senhor? Dize: igualam-se os que sabem e os que não sabem? Apenas meditam os dotados de discernimento. Dize: ó servos meus que credes, temei a vosso Senhor. Para os que bem fazem nesta vida há algo de bom, e a terra de Alá é ampla. Apenas os que pacientam serão recompensados sem conta com seus prêmios. Dize: por certo foi-me ordenado adorar a Alá, sendo sincero com ele na devoção. E foi-me ordenado ser o primeiro dos muçulmanos. Dize: por certo temo, se desobedeço a meu Senhor, o castigo de um formidável dia. Dize: Alá adoro, sendo sincero com ele em minha devoção. Então adorai o que quiserdes além dele. Dize: por certo, os perdedores são os que perderão a si mesmos e a sua família no dia da ressurreição. Ora, essa é a evidente perdição. Terão acima deles camadas de fogo e abaixo deles camadas de fogo. Com isso Alá amedronta seus servos. Ó servos meus, então temei-me. E os que evitam a adoração de At-Tagut e se voltam contritos para Alá terão alvíceras. Então alviçara o paraíso a meu servo. Os que ouvem o dito e eles seguem, o que há de melhor? Esses são os que Alá guia, e esses são os dotados de discernimento. E aquele contra quem se cumpriu a palavra do castigo, podes tu salvá-lo? Então salvas tu a quem está no fogo? Mas os que temem a seu Senhor terão câmaras etéreas, acima das quais há outras câmaras etéreas edificadas, abaixo das quais correm os rios. É a promessa de Alá. Alá não falta a promessa. Não viste que Alá faz descer do céu água e fala introduzir em nascentes na terra? Em seguida faz sair com ela searas de variadas cores,
depois ressecam-se, então tu as vês amarelecidas em seguida. Ele as torna pulvéreas. Por certo há nisso lembrança para os dotados de discernimento. Será que aquele a quem Alá dilata o peito para o Islã e está em luz de seu Senhor é como quem tem o coração selado? Então, ai daqueles cujos corações estão endurecidos para a mensagem de Alá. Esses estão em evidente descaminho. Alá fez descer a mais bela narrativa, um livro de partes semelhantes, reiterativo. De ouvi-lo, as peles dos que receiam a seu Senhor arrepiam-se. Em seguida, suas peles e seus corações tornam-se dúcteis à benção de Alá. Essa é a orientação de Alá, com quem guia a quem quer, e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. E quem no dia da ressurreição se guardar com sua face do pior castigo, será como quem estará salvo no paraíso? E dir-se-á aos injustos: experimentai o castigo pelo que cometieis. Os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Então o castigo chegou-lhes por onde não perceberam. E Alá fê-los experimentar a ignomínia na vida terrena. E em verdade, o castigo da derradeira vida é maior, se soubessem. E com efeito propomos para os homens neste Alcorão toda a sorte de exemplos para meditarem, sendo o Alcorão árabe, sem tortuosidade alguma, para serem piedosos. Alá propõe um exemplo: um homem que pertence a sócios litigantes e um homem que pertence inteiramente a um só homem. Igualam-se ambos como exemplo? Louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe. Por certo, tu morrerás e por certo eles morrerão. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, disputareis junto de vosso Senhor. Então, quem mais injusto que o que mente acerca de Alá e desmente a verdade quando esta lhe chega? Não é na Jena que há moradia para os renegadores da fé? E aquele que chegou com a verdade, e aqueles que a confirmaram, esses são os piedosos. Terão o que quiserem junto de seu Senhor. Essa é a recompensa dos benfeitores. Para que Alá remisse o mal que fizeram e os recompensasse com prêmio melhor que aquilo que faziam. Alá não basta a seu servo? E eles te amedrontam com os que adoram além dele. E aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. E aquele a quem Alá guia não terá descaminhador. Não é Alá todo-poderoso, possuidor de vindita? E se lhes perguntas: quem criou os céus e a terra? Em verdade dirão: Alá. Dize: vistes o que invocais além de Alá? Se Alá me deseja um infortúnio, serão eles removedores de seu infortúnio? Ou se ele me deseja misericórdia, serão eles retentores de sua misericórdia? Dize: Alá basta-me, nele confiam os confiantes. Dize: ó meu povo, fazei o que puderdes, por certo farei o que puder, logo sabereis. A quem chegará um castigo que o ignominiará e sobre quem cairá permanente castigo? Por certo, nós fizemos descer sobre ti o livro com a verdade para a orientação dos homens. Então quem se guia, se guiará em benefício de si mesmo, e quem se descaminhará apenas em prejuízo de si mesmo, e tu sobre eles não és patrono. Alá leva as almas ao morrerem, e a que não morre, ele a leva durante seu sono. Então ele retém aquela para quem decretou a morte, e reenvia aquela outra até um termo designado. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. Ou tomam eles intercessores além de Alá? Dize: e ainda que estes nada possuem, nem razoem. Dize: de Alá é toda intercessão, dele é a soberania dos céus e da terra. Em seguida a ele sereis retornados. E quando se menciona Alá, só ele, confrangem-se os corações dos que não creem na derradeira vida. E quando os que eles adoram além dele são mencionados, ei-los que exultam. Dize: ó Alá, Criador dos céus e da terra,
sabedor do invisível e do visível, tu julgarás entre teus servos naquilo de que discrepavam. E, se os injustos tivessem tudo que há na terra e mais outro tanto, com isso eles resgatar-se-iam do pior castigo no dia da ressurreição, e mostrar-se-lhes-á, da parte de Alá, o que nunca haviam suposto. Mostrar-se-lhes-ão as más obras que cometiam, e envolvê-los-á aquilo de que zombavam. E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele nos invoca. Em seguida, quando lhe outorgamos uma graça vinda de nós, diz: isso me foi concedido apenas por minha própria ciência. Ao contrário, esta é uma provação, mas a maioria deles não sabe. Com efeito, os que foram antes deles disseram-no, e o que eles logravam de nada lhes valeu. Então as más obras que cometeram alcançaram-nos. E aos que são injustos, dentre estes, as más obras que cometeram alcançá-los-ão e não poderão escapar disso. E não sabem eles que Alá prodigaliza o sustento a quem quer e o restringe? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. Dize: ó meus servos que vos excedestes em vosso próprio prejuízo, não vos desespereis da misericórdia de Alá. Por certo, Alá perdoa todos os delitos. Por certo, Ele é o perdoador, o misericordiador. E voltai-vos contritos para vosso Senhor, e islamizai-vos para Ele, antes que o castigo vos chegue. Em seguida, não sereis socorridos. E segui o melhor do que foi descido para vós de vosso Senhor, antes que o castigo vos chegue inopinadamente, enquanto não percebeis. Antes que uma alma diga: que aflição a minha, porque descurei de minhas obrigações para com Alá. E por certo, eu era dos escarnecedores. Ou antes que diga: se Alá me houvesse guiado, haveria sido dos piedosos. Ou antes que diga, quando vir o castigo: se eu tivesse retorno à vida, seria dos benfeitores. Alá dirá: sim, com efeito, meus sinais chegaram-te e desmentiste-os, e te ensoberbeceste, e foste dos renegadores da fé. E no dia da ressurreição, verá os que mentiram acerca de Alá com as faces enegrecidas. Não é na Jena que há moradia para os assoberbados? E Alá salvará os que foram piedosos por seu empenho em se salvarem. O mal não os tocará, nem se entristecerão. Alá é o Criador de todas as coisas, e Ele sobre todas as coisas é patrono. Dele são as chaves dos céus e da terra, e os que renegam os sinais de Alá, esses são os perdedores. Dize: então ordenais que eu adore outro que Alá, ó ignorantes. E com efeito foi-te revelado, e aos que foram antes de ti, em verdade, se idolatras, teus atos anular-se-ão, e certamente serás dos perdedores. Mas adora então só Alá, e sê dos agradecidos. E eles não estimam Alá como se deve estimá-lo, enquanto no dia da ressurreição, toda a terra estará em seu punho, e os céus estarão dobrados em sua destra. Glorificado e sublimado seja ele, acima do que idolatram. E soprar-se-á na trombeta. Então quem estiver nos céus e quem estiver na terra cairão fulminados, exceto quem Alá quiser. Em seguida, soprar-se-á nela outra vez. Então ei-los de pé, olhando estarrecidos. E a terra iluminar-se-á com a luz de seu Senhor, e o livro pôr-se-á à vista. E far-se-á chegar os profetas e as testemunhas, e arbitrar-se-á entre eles com a justiça, e eles não sofrerão injustiça alguma. E cada alma será compensada com o que fez, e ele é bem sabedor do que obram. E os que renegam a fé serão conduzidos à Jena em grupamentos, até que quando chegarem a ela, suas portas abrir-se-ão e seus guardiões lhes dirão: não vos chegaram mensageiros vindos de vós, os quais recitaram para vós os versículos de vosso Senhor, e vos admoestaram do deparar deste vosso dia? Dirão: sim,
Mas a palavra do castigo cumpriu-se contra os renegadores da fé. Dir-se-lhes-á: entrai pelas portas da Jena, nela sereis eternos, e que execrável a moradia dos assoberbados. E os que temeram a seu Senhor serão conduzidos ao paraíso em grupamentos, até que quando chegarem a ele, exultarão, e suas portas abrir-se-lhes-ão, e seus guardiões lhes dirão: que a paz seja sobre vós, fostes benignos, então entrai nele, sendo aí eternos. E dirão: louvor a Alá, que confirmou sua promessa para conosco e nos fez herdar a terra, dispondo do paraíso como quisermos. Então, que excelente o prêmio dos laboriosos. E tu verás os anjos em círculo ao redor do trono, glorificando com louvor a seu Senhor. E arbitrar-se-á entre eles com a justiça, e dir-se-á: louvor a Alá, o Senhor dos mundos. A Sura do Perdoador. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Amém. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Perdoador do delito e o aceitador do arrependimento, o veemente na punição, o dotado de posses. Não existe Deus senão Ele, a Ele será o destino. Não discutem acerca dos sinais de Alá, senão os que renegam a fé. Então não se iluda, Muhammad, a sua prosperidade nas terras. Antes deles, o povo de Noé e os partidos, depois deles, desmentiram aos mensageiros. E cada comunidade intentou contra seu mensageiro para apanhá-lo. E discutiram com a falsidade, para com esta refutar a verdade. Então apanhei-os. E como foi minha punição? E assim, a palavra de teu Senhor cumpre-se contra os que renegam a fé. Por certo, eles serão os companheiros do fogo. Os que carregam o trono e os que estão a seu redor glorificam com louvor a seu Senhor, e nele creem e imploram perdão para os que creem. Senhor nosso, tu abranges em misericórdia e ciência todas as coisas. Então perdoa os que se voltam arrependidos e seguem teu caminho, e guarda-os do castigo do inferno. Senhor nosso, e faze-os entrar nos jardins do Éden, que lhes prometestes, e a quem é íntegro dentre seus pais e suas mulheres e sua descendência. Por certo, tu és o Todo-Poderoso, o Sábio, e guarda-os das más obras. E a quem tu guardas das más obras, nesse dia, com efeito, deles terás misericórdia. E isso é o magnífico triunfo. Por certo, os que renegam a fé serão chamados ao entrarem no fogo. Em verdade, a abominação de Alá contra vós é maior que vossa abominação contra vós mesmos, quando éreis convocados à fé e a renegáveis. Dirão: Senhor nosso, deste-nos a morte 2 vezes, e deste-nos a vida outras 2, e reconhecemos nossos delitos. Então, haverá caminho para sair daqui? Isso porque, quando era invocado, Alá, só Ele, vós o renegáveis. E se a Ele se associavam ídolos, vós crieis. Então o julgamento é de Alá, o Altíssimo, o Grande. Ele é quem vos faz ver seus sinais e vos faz descer do céu sustento. E não medita senão quem se volta contrito para Alá. Então invocai Alá sendo sinceros com Ele na devoção, ainda que os renegadores da fé o odeiem. Ele é o alto de escalões, o possuidor do trono. Ele lança por sua ordem o Espírito sobre quem Ele quer dentre seus servos, para que admoeste os homens do dia do encontro. Um dia em que eles ficarão expostos. Não se esconderá de Alá coisa alguma deles. De quem é a soberania hoje? De Alá, o único, o dominador. Nesse dia, cada alma será recompensada pelo que logrou. Não haverá injustiça nesse dia. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas. E admoesta-os do dia da hora iminente, quando os corações estarão nas gargantas angustiados. Não haverá para os injustos íntimo algum, nem intercessor a quem se obedecerá. Alá sabe da traição dos olhos
e do que os peitos escondem. E Alá arbitra com justiça, e os que eles invocam, além dele, nada arbitram. Por certo, Alá é oniovinte, onividente. E não caminharam na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Aqueles foram mais veementes que estes em força e em vestígios deixados na terra. Então Alá apanhou-os por seus delitos e não tiveram contra o castigo de Alá, protetor. Isso porque lhes chegavam os mensageiros com as evidências e renegaram a fé. Então Alá apanhou-os. Por certo, ele é forte, veemente na punição. E com efeito, enviamos Moisés com nossos sinais e evidente comprovação a Faraó e a Ramã e a Carum. Então disseram: ele é um mágico, mentiroso. E quando a verdade lhe chegou de nossa parte, disseram: matai os filhos dos que creem com ele e deixai-lhes vivas as mulheres. E a insídia dos renegadores da fé não está senão em descaminho. E Faraó disse: deixai-me matar Moisés e que ele invoque a seu Senhor. Por certo, temo que ele troque vossa religião de cima a baixo na terra a corrupção. E Moisés disse: por certo, refugio-me em meu Senhor e vosso Senhor contra todo assoberbado que não crê no dia da conta. E um homem, crente da família de Faraó, o qual ocultava sua fé, disse: vós matais um homem porque disse: meu Senhor é Alá, enquanto com efeito vos chegou com as evidências de vosso Senhor? E se ele é mentiroso em seu prejuízo, será sua mentira. E se é verídico, alcançar-vos-á algo do que ele vos promete. Por certo, Alá não guia quem é entregue a excessos, mentiroso. Ó meu povo, hoje de vós é a soberania, em sendo vós vitoriosos na terra. Então quem nos socorrerá do suplício de Alá, se este nos chega? Faraó disse: não vos faço ver senão o que vejo, e não vos guio senão ao caminho da retidão. E aquele que cria disse: ó meu povo, por certo, temo por vós algo igual ao dia dos partidos, igual ao procedimento do povo de Noé e de Ad e de Tamud, e dos que foram depois deles. E Alá não deseja injustiça para os servos. E, ó meu povo, por certo temo por vós o dia da chamada mútua, um dia em que voltareis as costas fugindo. Não tereis defensor algum contra o castigo de Alá, e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. E com efeito, antes José chegou-vos com as evidências, e não cessastes de estar em dúvida acerca daquilo com que ele vos chegou, até que quando morreu dissestes: Alá não enviará depois dele mensageiro algum. Assim, Alá descaminha quem é entregue a excessos, duvidador. Os que discutem acerca dos sinais de Alá, sem que comprovação alguma lhes haja chegado, grave é isso, em sendo abominação perante Alá e perante os que creem. Assim Alá sela o coração de todo assoberbado, tirano. E Faraó disse: ó Ramã, edifica para mim uma torre na esperança de eu alcançar os meios de acesso aos céus. Então poderei avistar o Deus de Moisés, e por certo penso que ele é mentiroso. E assim para Faraó foi aformoseado o mal de seu ato, e ele foi afastado do caminho reto, e a insídia de Faraó não foi senão em vão. E aquele que cria disse: ó meu povo, segui-me, eu vos guiarei ao caminho da retidão. Ó meu povo, esta vida é apenas gozo, e por certo a derradeira vida é a morada da permanência eterna. Quem faz o mal não será recompensado, senão com seu equivalente. E quem faz um bem, seja varão ou varoa, enquanto crente, esses entrarão no paraíso. Nele dar-se-lhes-á sustento sem conta. E, ó meu povo, por que razão vos convoco à salvação, enquanto vós me convocais ao fogo? Vós me convocais para que eu renegue Alá e lhe associe o de que não tenho ciência, enquanto eu vos convoco a Todo-Poderoso, ao Perdoador. É inconteste que aquilo a que me convocais não pode atender a uma convocação na vida terrena,
nem na derradeira vida, e que nosso regresso é Alá, e que os entregues a excessos são os companheiros do fogo. Então lembrar-vos-ei do que vos digo, e entrego minha sorte a Alá. Por certo, Alá dos servos é onividente. Então Alá guarda-o dos maus estratagemas de que usaram, e o pior castigo envolveu ao povo de Faraó. O fogo, a eles serão expostos ao amanhecer e ao anoitecer. E um dia, quando a hora de vier, dir-se-á: fazei o povo de Faraó entrar no mais veemente castigo. E quando argumentarem entre eles, no fogo, então os subjugados dirão aos que se ensoberbeceram: por certo, éramos vossos seguidores. Então podeis valer-nos contra uma só porção do fogo? Os que se ensoberbeceram dirão: por certo, todos estamos nele. Por certo, Alá, com efeito, julgou entre os servos. E os que estiverem no fogo dirão aos guardiães da jena: suplicai a vosso Senhor nos alivie um dia do castigo. Eles dirão: e vossos mensageiros não vos chegaram com as evidências? Dirão: sim. Os guardiães dirão: então suplicai-o vós. E a súplica dos renegadores da fé não está senão em aberração. Por certo, nós socorremos nossos mensageiros, e os que creem na vida terrena, e em um dia em que as testemunhas se levantarão. Um dia em que as escusas não beneficiarão aos injustos, enquanto eles terão a maldição e terão a pior morada. E com efeito concedemos a Moisés a orientação, e fizemos herdar aos filhos de Israel o livro, como orientação e lembrança para os dotados de discernimento. Então, pacienta. Por certo, a promessa de Alá é verdadeira. Implora perdão de teu delito, e glorifica com louvor a teu Senhor ao anoitecer e ao alvorecer. Por certo, os que discutem acerca dos sinais de Alá, sem que comprovação alguma lhes haja chegado, não há em seus peitos senão soberba, aspiração que jamais atingirão. Então, procura refúgio em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, o onividente. Em verdade, a criação dos céus e da terra é maior que a criação dos humanos, mas a maioria dos homens não sabe. E o cego e o vidente não se igualam nem os que creem e fazem as boas obras e o malfeitor. Quão pouco meditais. Por certo, a hora está prestes a chegar, indubitavelmente, mas a maioria dos homens não crê. E vosso Senhor disse: suplicai-me, eu vos atenderei. Por certo, os que se ensoberbecem diante de minha adoração entrarão na jena humilhados. Alá é quem vos fez a noite, para nela repousardes, e o dia claro. Por certo, Alá é obsequioso para com os humanos, mas a maioria dos homens não agradece. Esse é Alá, vosso Senhor, Criador de todas as coisas. Não existe Deus senão Ele. Então, como dele vos distanciais? Assim, os que negavam os sinais de Alá foram distanciados. Alá é quem vos fez da terra um lugar de morar, e do céu um teto edificado, e configurou-vos, e fez perfeita a vossa configuração, e deu-vos por sustento das coisas benignas. Esse é Alá, vosso Senhor. Então bendito seja Alá, o Senhor dos mundos. Ele é o vivente, não existe Deus senão Ele. Então adorai-o, sendo sinceros com Ele na devoção. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos. Dize: por certo, foi-me coibido de adorar os que invocais além de Alá, quando as evidências me chegaram, e foi-me ordenado islamizar-me para o Senhor dos mundos. Ele é quem vos criou de pó, em seguida de gota seminal, depois de aderência, em seguida faz-vos sair como crianças, para depois atingirdes vossa força plena, para depois serdes anciãos, e há entre vós quem morra antes, e para atingirdes um termo designado, e tudo isso para que razoeis. Ele é quem dá a vida e dá a morte. Então, quando decreta algo, diz-lhe apenas: sê.
Então não viste os que discutem acerca dos sinais de Alá, como se desviam deles? Os que desmentem o livro e o com que enviamos nossos mensageiros. Então, logo saberão. Quando as gargalheiras estiverem em seus pescoços e com as correntes, eles serão arrastados na água ebuliente. Em seguida, no fogo, serão abrasados. Em seguida, dir-se-lhes-á: onde estão os que idolatráveis, além de Alá? Dirão: subiram para longe de nós. Aliás, não invocamos nada antes. Assim, Alá descaminha os renegadores da fé. Dir-se-lhes-á: isso porque vós jubiláveis na terra sem razão, e porque disso vós jactáveis. Entrai pelas portas da jena, nela sereis eternos, e que execrável a moradia dos assoberbados. Então pacienta, Muhammad. Por certo, a promessa de Alá é verdadeira. E quer te façamos ver algo do que lhe prometemos, quer te levemos a alma, antes a nós eles serão retornados. E com efeito, enviamos mensageiros ante de ti. Dentre eles aos que te fizemos menção, e dentre eles aos de que não te fizemos menção. E não é admissível que um mensageiro chegasse com um sinal, senão com a permissão de Alá. Então, quando chegar a ordem de Alá, arbitrar-se-á com justiça, e aí os defensores da falsidade perder-se-ão. Alá é quem vos fez os rebanhos para neles cavalgardes e deles comerdes. E tendes neles outros proveitos, e para, montados neles, atingirdes algum desejo de vossos peitos. E sobre eles e sobre os barcos sois carregados. E ele vos faz ver seus sinais. Então, qual dos sinais de Alá negais? E não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Foram mais numerosos que eles e mais veementes em força e em vestígios deixados na terra. Então, o que logravam, de nada lhes valeu. E quando seus mensageiros lhes chegavam com as evidências, jubilaram com o que possuíam de ciência, e aquilo de que zombavam envolveu-os. E quando viram nosso suplício, disseram: cremos em Alá, só nele, e renegamos aquilo que lhe associávamos. Então sua fé não os beneficiou quando viram nosso suplício. Assim é o procedimento de Alá, o qual já passou em relação a seus servos. E aí, os renegadores da fé perderão-se. A Sura dos Versos Aclarados. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Amém. Esta é uma revelação descida do Misericordioso, do Misericordiador. Um livro cujos versículos são aclarados em Alcorão árabe para um povo que sabe, em sendo alvissareiro e admoestador, mas a maioria deles dá-lhe de ombros, então não ouvem. E eles dizem: nossos corações estão velados daquilo a que nos convocas, e em nossos ouvidos há surdez, e entre nós e ti há um véu. Então faze o que quiseres, por certo, faremos o que quisermos. Dize Muhammad: sou apenas homem como vós. Revelasse-me que vosso Deus é Deus único. Então sede retos com ele e implorai-lhe perdão. E ai dos idólatras, que não concedem a Zaká e são renegadores da derradeira vida. Por certo, os que creem e fazem as boas obras terão prêmio incessante. Dize: renegais aquele que criou a terra em 2 dias e fazeis-lhe semelhantes? Esse é o Senhor dos mundos. E fez nela assentes montanhas em cima de sua superfície, e abençoou-a. E ao término de 4 dias exatos, determinou nela suas vitualhas para os que solicitam. Em seguida, dirigiu-se ao céu enquanto fumo e disse-lhe e à terra: vinde ambos de bom ou de mau grado. Ambos disseram: viemos obedientes. Então decretou fossem 7 céus em 2 dias, e revelou a cada céu sua condição.
e aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas, e custodiamo-lo. Essa foi a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. Então, se eles te dão de ombros, dize, admoesto-vos de que haverá um raio igual ao raio de Ad-Tamud. Quando os mensageiros lhe chegaram por diante deles e por detrás deles, dizendo, não adoreis senão Alá, disseram, se nosso Senhor quisesse, haveria feito descer anjos, e por certo somos renegadores do com que sois enviados. Então, quanto ao povo de Ad, ensoberbeceram-se sem razão na terra e disseram, quem é mais veemente que nós em força? E não viram que Alá, que os criou, é mais veemente que eles em força? E renegavam nossos sinais. Então enviamos contra eles estridente vento glacial, em dias funestos, para fazê-los experimentar o castigo da ignomínia na vida terrena. E em verdade, o castigo da derradeira vida é mais ignominioso, e eles não serão socorridos. E quanto ao povo de Tamud, guiamo-los, mas armaram mais a cegueira que a orientação. Então o raio do aviltante castigo apanhou-os pelo que cometiam. E salvamos os que criam e eram piedosos. E um dia, os inimigos de Alá serão reunidos com destino ao fogo. Então se coordenarão. Até que quando chegarem a ele, seu ouvido e suas vistas e suas peles testemunharão contra eles pelo que faziam. E dirão às suas peles, por que testemunhastes contra nós? Elas dirão, fez-nos falar Alá, aquele que faz falar a todas as coisas. E ele é quem vos criou da vez primeira, e a ele sois retornados. E não podias esconder-vos de tal modo, que nem vosso ouvido, nem vossas vistas, nem vossas peles, não testemunhassem contra vós. Mas pensáveis que Alá não sabia muito do que fazíeis. E esse vosso pensamento que pensastes de vosso Senhor, arruinou-vos, e assim tornaste-vos dos perdedores. Então mesmo se pacientarem, o fogo será a sua moradia, e se pedirem escusas, não serão absolvidos. E destinamo-lhes acompanhantes. Então estes aformosearam para eles o que estava diante deles e o que estava de trás deles. E o dito cumprir-se-á contra eles junto de outras comunidades de djinns e de humanos, que passaram antes deles. Por certo, eles foram perdedores. E os que renegam a fé dizem, não ouçais este Alcorão, e fazei barulho durante sua recitação, na esperança de vencerdes. Então, em verdade, faremos experimentar aos que renegam a fé veemente castigo, e recompensá-los-emos com algo pior que aquilo que faziam. Essa é a recompensa dos inimigos de Alá, o fogo. Nele terão a morada da eternidade, em recompensa de haverem negado nossos sinais. E os que renegam a fé dirão, Senhor nosso, faze-nos ver as duas hostes, de djinns e de humanos, que nos descaminharam. Assim nós os colocaremos sob nossos pés, para serem dos rebaixados. Por certo, os que dizem, nosso Senhor é Alá, em seguida são retos, os anjos descerão sobre eles frequentemente, dizendo, não temais, e não vos entristeçais, e exultai com o paraíso que vos era prometido. Somos vossos protetores na vida terrena e na derradeira vida, e tereis nela o que vossas almas apetecerem, e tereis nela o que cobiçardes, como hospedagem de um perdoador, misericordiador. E quem melhor em dito que aquele que convoca os homens a Alá e faz o bem e diz, por certo, sou dos muslimes? E o bom e o mal não se igualam. Revida o mal com o que é melhor. Então eis aquele entre o qual e ti a inimizade como íntimo aliado. Isto não se confere senão aos que se pacientam. Isto não se confere senão ao dotado de magnífica sorte. E se em verdade alguma instigação de Satã te instiga, procura refúgio em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. E entre seus sinais estão a noite e o dia e o sol e a lua. Não vos prosterneis diante do sol nem da lua, e prosternai-vos diante de Alá, quem os criou, se só a ele adorais. E se eles se ensoberbecem,
Os que estão junto de teu Senhor o glorificam noite e dia, enquanto não se enfadam. Dentre seus sinais está que tu vês a terra humilde, e quando fazemos descer sobre ela a água, move-se e cresce. Por certo, aquele que vivifica dará vida aos mortos. Por certo, ele sobre todas as coisas é onipotente. Por certo, os que profanam nossos sinais não se escondem de nós. Então, quem é melhor? Aquele que será lançado no fogo ou aquele que virá a nós em segurança no dia da ressurreição? Fazei o que quiserdes, por certo, ele do que fazeis é onividente. Por certo, aos que renegam a mensagem, quando esta lhes chega, castigá-los-emos. E por certo, ele é um livro poderoso. A falsidade não lhe chega nem por diante nem por detrás dele. É a revelação descida de um sábio, louvável. Não se te diz senão o que já foi dito aos mensageiros antes de ti. Por certo, teu Senhor é possuidor de perdão e possuidor de dolorosa punição. E se houvéssemos feito um Alcorão em língua forânea, eles haveriam dito que ao menos seus versículos fossem aclarados. Um livro forâneo e um mensageiro árabe? Dize, ele é para os que creem orientação e cura, e os que não creem a surdez em seus ouvidos, e ele diz, é cegueira. Esses estão como se fossem chamados de longínquo lugar. E com efeito, concedéramos a Moisés o livro e discreparam dele. E não fora uma palavra antecipada de seu Senhor, haver-se-ia arbitrado entre eles. E por certo, estão em dúvida tormentosa acerca dele. Quem faz o bem, o faz em benefício de si mesmo. E quem faz o mal, o faz em prejuízo de si mesmo. E teu Senhor não é injusto com os servos. A ele cabe a ciência da hora, e nenhum fruto sai de seu invólucro, e nenhuma varoa concebe nem dá à luz, senão com sua ciência. E um dia, quando ele os chamar e disser, onde estão meus parceiros? Dirão, notificamo-te. Não há testemunha alguma disso entre nós. E o que antes invocavam sumirá para longe deles, e pensarão que não terão fugido. E foi-me ordenado fazer justiça entre vós. Alá é nosso Senhor e vosso Senhor. A nós, nossas obras, e a vós, vossas obras. Não há argumentação entre nós e vós. Alá nos juntará, e a ele será o destino. E os que argumentam sobre Alá, após haver sido ele atendido, seu argumento é refutado perante seu Senhor, e sobre eles é uma ira, e terão veemente castigo. Alá é quem fez descer o livro com a verdade e a balança. E o que te faz inteirar-te de que a hora talvez esteja próxima? Os que nela não creem, procuram apressá-la. E os que creem, estão dela amedrontados e sabem que ela é a verdade. Ora, por certo, os que altercam sobre a hora estão em profundo descaminho. Alá é sutil para com seus servos. Ele dá sustento a quem quer. Ele é o forte, o todo-poderoso. A quem deseja as searas da derradeira vida, acrescentamo-lhe suas searas. E a quem deseja as searas da vida terrena, concedemo-lhe algo dela, e não terá na derradeira vida porção alguma. Ou têm eles parceiros que legislaram para eles o que da religião Alá não permitiu. E não fora a palavra da decisão haver-se arbitrado entre eles. E por certo, os injustos terão doloroso castigo. Verás os injustos amedrontados do que cometeram, enquanto ele estiver caindo sobre eles. E os que creem e fazem as boas obras estarão nos floridos campos dos jardins. Terão o que quiserem junto de teu Senhor. Esse é o grande favor. Isto é o que Alá alviçar a seus servos que creem e fazem as boas obras. Dize, não vos peço prêmio algum por isso, senão afeição para com os parentes. E quem pratica a boa ação, nós a esta acrescentaremos algo de bom. Por certo, Alá é perdoador, agradecido. Ou dizem, ele forjou mentira acerca de Alá? Então, se Alá quisesse, selar-te-ia o coração. E Alá cancela a falsidade e estabelece com suas palavras a verdade. Por certo,
ele do íntimo dos peitos é onisciente. E ele é quem aceita o arrependimento de seus servos, e indulta as más obras, e sabe o que fazeis. E ele atende aos que creem e fazem as boas obras, e acrescenta-lhes algo de seu favor, e os renegadores da fé terão veemente castigo. E se Alá prodigalizasse o sustento a seus servos, haveriam cometido transgressão na terra, mas ele faz descer na justa medida o que quer. Por certo, ele de seus servos é conhecedor, onividente. E ele é quem faz descer a chuva após se desesperarem, e ele esparge sua misericórdia, e ele é o protetor, o louvável. E entre seus sinais está a criação dos céus e da terra e dos seres animais, que ambos espalha. E ele, para juntá-los quando quiser, é onipotente. E o que quer que vos alcance de desgraça, é pelo que vossas mãos cometem, e ele indulta a muitos. E não podeis escapar do castigo de Alá na terra, e não tendes, além de Alá, nem protetor, nem socorredor. E entre seus sinais estão as naus correntes no mar, elevadas como as montanhas. Se quisesse, faria deter-se o vento, então permaneceriam elas quedas em sua superfície. Por certo há nisso sinais para todo perseverante, agradecido. Ou as faria naufragar com seus viajores pelo que cometeram, e a muitos indultaria. Isso para exortar os crentes, e para que os que discutem acerca de nossos sinais saibam que não terão fugida alguma. Então o que quer que vos seja concedido é apenas gozo da vida terrena, mas o que há junto de Alá é melhor e mais permanente para os que creem e confiam em seu Senhor, e para os que evitam os grandes pecados e as obscenidades, e que, quando irados, perdoam. Para os que atendem a seu Senhor e cumprem a oração, e cuja conduta é a consulta entre eles, e despendam daquilo que lhes damos por sustento. E para os que se defendem quando a opressão os alcança. E a recompensa de má ação é má ação igual a ela. E quem a indulta e se emenda, seu prêmio impenderá a Alá. Por certo, ele não ama os injustos. E em verdade, os que se defendem após haverem sofrido injustiça, a esses não caberá repreensão. Apenas cabe a repreensão aos que praticam injustiça contra os homens e cometem sem razão transgressão na terra. Esses terão doloroso castigo. E em verdade, quem pacienta e perdoa, por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. E aquele a quem Alá descaminha, não terá depois dele protetor algum. E tu verás os injustos, quando virem o castigo, dizer: há caminho para a revogação disso? E tu vê-los-ás, expostos a ele sendo humilhados pela vileza, olhando de soslaio. E os que creem dirão: por certo, os perdedores são os que se perderam a si mesmo e as suas famílias no dia da ressurreição. Ora, por certo, os injustos estarão em permanente castigo. E não terão protetores que os socorram além de Alá. E aquele a quem Alá descaminha, não terá caminho algum. Atendei a vosso Senhor, antes que chegue um dia, para o qual não haverá revogação da parte de Alá. Nesse dia, não tereis refúgio algum, e não tereis negação alguma de vossos pecados. E se te dão de ombros, não te enviamos sobre eles por custódio. Não te impede senão a transmissão da mensagem. E por certo, quando fazemos experimentar ao ser humano misericórdia vinda de nós, com ela jubila. E se uma má ação os alcança, pelo que suas mãos anteciparam, por certo, o ser humano se torna ingrato. De Alá é a soberania dos céus e da terra. Ele cria o que quer. Ele dá diva a quem quer com meninas, e dá diva a quem quer com os meninos. Ou os reúne em casais de meninos e meninas, e faz estéril a quem quer. Por certo, ele é onisciente, onipotente. E não é admissível ao mortal que Alá lhe fale, senão por revelação ou por trás de um véu, ou pelo envio de um mensageiro. Então este revela com sua permissão o que ele quer. Por certo, ele é altíssimo, sábio. E assim revelamos-te um espírito de nossa ordem. Tu não estavas inteirado do que era o livro, nem do que era a fé,
Mas nós o fizemos como luz, com que guiamos a quem queremos de nossos servos. E por certo, tu guias os homens a uma senda reta. A senda de Alá, de quem é o que há nos céus e o que há na terra. Ora, a Alá destinam-se as determinações. A Sura do Ornamento. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Amém. Pelo livro explícito. Por certo, nós o fizemos um Alcorão árabe para razoardes. E por certo, estando na mãe do livro, junto de nós, ele é altíssimo, sábio. Então privar-vos-íamos da mensagem, abandonado-vos, porque sois um povo entregue a excessos? E quantos profetas enviamos aos antepassados? E não lhe chegou profeta algum, sem que deles zombassem. Então, aniquilamos os mais temíveis que eles. E já precedeu o exemplo dos antepassados. E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra? Em verdade dirão, criou-os o Todo-Poderoso, o Onisciente. Ele é quem faz da terra leito, e nela fez-vos caminhos para vos guiardes. E ele é quem faz descer do céu água na justa medida, e com ela revivêssemos uma plaga morta. Assim far-vos-ão sair dos sepulcros. E ele é quem criou todos os casais de seres, e vos fez do barco e dos rebanhos aquilo em que montais, para vos instalardes sobre seus dorsos. Em seguida, para vos lembrardes da graça de vosso Senhor, quando vos instalardes neles e disserdes, glorificado seja quem nos submeteu tudo isso, enquanto jamais seríamos capazes de fazê-lo. E por certo, seremos tornados a nosso Senhor. E fizeram-lhe parte de seus servos. Por certo, o ser humano é um ingrato declarado. Será que tomou ele filhas para si, dentre o que criou, e escolheu para vós os filhos? E quando a um deles se lhe alviçara o nascimento de um semelhante ao que ele atribui ao Misericordioso, sua face tornar-se enegrecida enquanto fica angustiado. E como atribuir-lhe quem cresce entre adornos e não é arguente na disputa? E fizeram dos anjos, que são servos do Misericordioso, seres femininos. Testemunharam eles sua criação? Seu testemunho será inscrito e serão interrogados. E dizem, se o Misericordioso quisesse, nós não os adoraríamos. Eles não têm ciência alguma disso. Eles nada fazem, senão imposturar. Ou nós lhe concederamos um livro antes dele, e a ele se ativeram? Não. Mas dizem, por certo encontramos nossos pais em um credo, e por certo em suas pegadas estamos sendo guiados. E assim antes de ti, Muhammad, jamais enviamos a uma cidade admoestador algum, sem que seus opulentos habitantes dissessem, por certo, encontramos nossos pais em um credo, e por certo, estamos seguindo suas pegadas. Ele disse, e ainda que eu vos chegue com algo que guia melhor que aquilo em que vos encontrastes vossos pais? Disseram, por certo somos renegadores do com que sois enviados, e vingamo-nos deles. Então olha como foi o fim dos desmentidores. E quando Abrão disse a seu pai e a seu povo, por certo, estou em rompimento com o que adorais, exceto com quem me criou, então por certo, ele me guiará. E fez disso uma palavra permanente em sua prole para retornarem. Mas eu fiz gozar a esses e a seus pais, até que lhes chegou a verdade em um evidente mensageiro. E quando a verdade lhes chegou, disseram, isso é magia? E somos renegadores dela. E disseram que este Alcorão houvesse sido descido sobre um homem notável das duas cidades. Partilham eles a misericórdia de teu Senhor? Nós é que partilhamos entre eles seus meios de subsistência na vida terrena, e elevamos em escalões alguns deles acima de outros, para que uns tomem a outros por seus servos, e a misericórdia de teu Senhor é melhor que tudo o que juntam. E não fora porque os humanos se tornariam uma só comunidade de renegadores da fé,
Haveríamos feito para quem renega o misericordioso tetos de prata para suas casas e degraus de prata em que subissem, e ainda portas para suas casas e leitos sobre os quais se reclinassem, e ornamento. E tudo isso não é senão gozo da vida terrena, e a derradeira vida, junto de teu Senhor, será para os piedosos. E a quem fica desatento à lembrança do misericordioso, destinamo-lhe um demônio, e este lhe será um acompanhante. E por certo eles os afastam do caminho, enquanto supõem estar sendo guiados. Até que quando chegar a nós, dirá ao demônio: quem dera houvesse entre mim e ti a distância de 2 levantes, e que execrável acompanhante. Isso de nada vos beneficiará nesse dia, uma vez que fostes injustos, porque sereis partícipes no castigo. Então, podes tu fazer ouvir os surdos, ou pode tu guiar os cegos, e a quem esteja em evidente descaminho? E se te fazemos ir, por certo, vingar-nos-emos deles. Ou se te fazemos ver o que lhes prometemos, vê-lo-ás, por certo, nós sobre eles somos potentíssimo. Então atente ao que te foi revelado. Por certo, estás na senda reta. E por certo, ele é honra para ti e para teu povo, e sereis interrogados. E pergunta aos que de nossos mensageiros enviamos antes de ti, se nós fizemos, além do misericordioso, deuses para serem adorados. E com efeito enviamos Moisés com nossos sinais a Faraó e aos seus dignatários. Então disse: por certo, sou mensageiro do Senhor dos mundos. E quando ele lhe chegou com nossos sinais, ei-los que se riram deles. E não os fizemos ver sinal algum, sem que fosse maior que seu precedente. E apanhamo-los com o castigo para retornarem. E disseram: ó mágico, suplica por nós a teu Senhor, pelo que ele te recomendou. Por certo, seremos guiados. E quando removemos deles o castigo, ei-los que violaram sua promessa. E Faraó clamou a seu povo, disse: ó meu povo, não é minha soberania do Egito e estes rios que correm a meus pés? Então não o enxergais? Não sou eu melhor que este, que é mísero e quase não pode expressar-se? Que sobre ele houvesse lançado bracelete de ouro, ou com ele houvessem chegado os anjos acompanhantes. E ele atordoou seu povo. Então obedeceram-no. Por certo, eles eram um povo perverso. E quando eles nos indignaram, vingamo-nos deles. Então afogamo-los todos. E fizemos deles um precedente e exemplo para a posteridade. E quando o filho de Maria é citado como exemplo, eis teu povo fazendo dele alarido de alegria. E dizem: são melhores nossos deuses ou ele? Eles não te dão como exemplo, senão para contenderem. Aliás, são um povo disputante. Ele não é senão um servo a quem agraciamos e de quem fizemos um exemplo para os filhos de Israel. E se quiséssemos, haveríamos feito de vós anjos para vos sucederem na terra. E por certo, ele será indício da hora. Então não a contesteis e segui-me. Isto é uma senda reta. E que Satã não vos afaste dela. Por certo, ele vos é inimigo declarado. E quando Jesus chegou com as evidências, disse: com efeito, cheguei-vos com a sabedoria e para tornar evidente para vós algo daquilo que discrepais. Então temei Alá e obedecei-me. Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor. Então adorai-o. Isso é uma senda reta. E os partidos discreparam entre eles. E ai dos injustos por um castigo de doloroso dia. Não esperam eles senão que lhe chegue a hora inopinadamente, enquanto não percebam? Nesse dia, os amigos serão inimigos uns dos outros, exceto os piedosos. Ó meus servos, nada haverá que temer por vós hoje, nem vos entristecereis. São os que creram em nossos sinais e foram muslimes. Entrai no paraíso, vós e vossas mulheres. Lá deliciar-vos-eis. Far-se-á circular entre eles baixelas de ouro e copos, e nele haverá tudo que as almas apetecem e com que os olhos se deleitam,
e vós nele sereis eternos. E eis o paraíso que vos fizeram herdar pelo que fazieis. Nele terei frutas abundantes, delas comereis. Por certo, os criminosos serão eternos no castigo da jena, o qual não se entibiará para eles, e lá ficarão mudos de desespero. E não fomos injustos com eles, mas eles mesmos é que foram injustos. E clamarão: ó Malik, que teu Senhor nos ponha termo à vida, dirá ele. Por certo, aí sereis permanentes. Com efeito, chegamo-vos com a verdade, mas a maioria de vós estava odiando a verdade. Ou urdiram eles algo? Então nós também urdimos algo. Ou supõe que nós não ouvimos seus segredos e suas confidências? Sim, e nossos mensageiros celestiais junto deles escrevem o que fazem. Dize: se o misericordioso tivesse um filho, eu seria o primeiro dos adoradores dele. Glorificado seja o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do trono, acima do que eles alegam. Então deixa-os confabular e se divertirem até depararem seu dia, que lhes é prometido. E é Ele quem no céu é Deus e na terra é Deus. E Ele é o sábio, o onisciente. Bendito seja aquele de quem é a soberania dos céus e da terra, e do que há entre ambos. E junto dele há a ciência da hora, e a ele sereis retornados. E os que eles invocam, além dele, não possuem intercessão, exceto os que testemunham a verdade enquanto sabem. E se lhes perguntas: quem os criou? Em verdade dirão: Alá. Então, como se distanciam da verdade? E por sua fala: ó Senhor meu, por certo, estes são um povo que não crê. Então, indulta-os e dize: Salam, paz, e eles logo saberão. A Sura do Fumo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Amém. Pelo livro explícito. Por certo, nós o fizemos descer em uma noite bendita. Por certo, somos admoestadores. Nela decide-se toda a sábia ordem, como ordem de nossa parte. Por certo, somos nós que enviamos a mensagem. Como misericórdia de teu Senhor. Por certo, Ele é o oniovinte, o onisciente, o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, se estáis convictos disso. Não existe Deus senão Ele. Ele dá vida e dá a morte. Ele é vosso Senhor e o Senhor de vossos pais antepassados. Mas eles, mergulhados em dúvida, se divertem. Então, fica na expectativa de um dia em que o céu chegará com um fumo evidente, que encobrirá os homens. Dirão: este é um doloroso castigo. Senhor nosso, remove de nós o castigo. Por certo, somos crentes. Como poderão ter a lembrança disso, enquanto com efeito lhe chegou um evidente mensageiro? Em seguida, voltaram-lhe as costas e disseram: ele está sendo instruído? É um louco? Por certo, removeremos por um pouco o castigo, mas por certo, a descrença voltareis. Um dia, desferiremos o maior golpe. Por certo, deles nos vingaremos. E com efeito, prováramos antes deles o povo de Faraó. E já lhes havia chegado um nobre mensageiro, que dissera: entregai-me os servos de Alá, por certo, sou-vos leal mensageiro. E não vos sublimeis em arrogância para com Alá. Por certo, eu vos chego com evidente comprovação. E por certo, refugio-me em meu Senhor e vosso Senhor contra o me apedrejardes. Se não credes em mim, apartai-vos de mim. Então ele invocou o seu Senhor. Por certo, estes são um povo criminoso. Alá disse: então parte com meus servos durante a noite. Por certo, sereis perseguidos. E deixe o mar como está, calmo. Por certo, eles serão um exército afogado, que de jardins e fontes deixaram, e searas e nobre residência, e graça em que estavam ílares. Assim foi. E fizemos herdá-los um outro povo. Então, nem o céu nem a terra choraram por eles,
e lhes não foi concedida dilação. E com efeito salvamos os filhos de Israel do aviltante castigo, de Faraó. Por certo, ele era altivo entre os que se entregavam a excessos. E com efeito, escolhemos-los com ciência acima dos mundos. E concedemos-lhes, dentre os sinais, aquilo em que havia evidente prova. Por certo, estes dizem, não há senão nossa primeira morte, e não seremos ressuscitados. Então fazei vir nossos pais, se sois verídicos. São eles melhores, ou o povo de Tuba, e os que foram antes deles? Nós os aniquilamos, por certo, eram criminosos. E não criamos os céus e a terra, e o que há entre ambos, por diversão. Não os criamos a ambos, senão com a verdade, mas a maioria deles não sabe. Por certo, o dia da decisão será seu tempo marcado de todos. Um dia em que nenhum aliado de nada valerá a outro aliado, e eles não serão socorridos. Exceto aquele de quem Alá tiver misericórdia. Por certo, ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. Por certo, a árvore de Zacum será o alimento do pecador. Como metal em fusão, ferverá nos ventres. Como o ferver da água ebuliente. Dir-se-á aos anjos, apanhai-o e puxai-o para o meio do inferno. Em seguida, entornai sobre sua cabeça algo do castigo da água ebuliente. Dir-se-lhe-á, experimentai-o. Por certo, tu te imaginavas o Todo-Poderoso, o Nobre? Por certo, este é o que contestáveis. Por certo, os piedosos estarão em segura morada, entre jardins e fontes. Vestir-se-ão de fina seda e de brocado. Eles estarão frente a frente. Assim será. E fá-los-emos se casarem com úris de belos grandes olhos. Neles, em segurança, requestarão toda espécie de frutas. Neles não experimentarão mais a morte, exceto a primeira morte, e ele os guardará do castigo do inferno. Como favor de teu Senhor, esse é o magnífico triunfo. E apenas facilitamo-lo em tua língua para meditarem. Então expecta, por certo, eles estão expectando. A Sura da Comunidade Genuflexa. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Hamim. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, nos céus e na terra há sinais para os crentes. E em vossa criação e nos seres animais que ele espalha, há sinais para um povo que se convence da ressurreição. E na alternância da noite e do dia, e no sustento que Alá faz descer do céu, e com que vivifica a terra depois de morta, e na distribuição dos ventos, há sinais para um povo que razoa. Esses são os versículos de Alá. Recitamo-los para ti, Muhammad, com a verdade. Então, em que mensagem crerão eles, depois da de Alá e de seus versículos? Ai de todo constante impostor, pecador. Ele ouve os versículos de Alá que se recitam para ele. Em seguida, obstina-se na descrença, ensoberbecendo-se, como se os não houvesse ouvido. Então alviçara-lhe doloroso castigo. E quando sabe algo de nossos sinais, toma-os por objeto de zombaria. Esses terão aviltante castigo. Diante deles está a jena, e de nada lhes valerá o que lograram, nem aqueles que tomaram por aliados além de Alá, e terão formidável castigo. Este é a orientação. E os que renegam os sinais de seu Senhor terão castigo de doloroso tormento. Alá é quem vos submete o mar para nele correr o barco, por sua ordem, e para nele buscardes algo de seu favor, e para serdes agradecidos. E submete-vos o que há nos céus e o que há na terra. Tudo é dele. Por certo há nisso sinais para um povo que reflete. Dize aos que creem que perdoem aos que não esperam pelos dias de Alá, para que ele mesmo recompense um povo pelo que lograva. Quem faz o bem, o faz em benefício de si mesmo, e quem faz o mal, o faz em prejuízo de si mesmo. Em seguida, a vosso Senhor sereis retornados. E com efeito,
concedemos aos filhos de Israel o livro e a sabedoria e a profecia, e demo-lhes por sustento das coisas benignas, e preferimo-los a todos os mundos, e concedemo-lhes evidências da ordem. Então, eles não discreparam senão após haver-lhes chegado a ciência, movidos por agressão entre eles. Por certo, teu Senhor arbitrará entre eles no dia da ressurreição acerca daquilo de que discrepavam. Em seguida, fizemo-te estar sobre uma legislação de ordem. Então segue-a, e não sigas as paixões dos que não sabem. Por certo, eles de nada te valerão diante de Alá. E por certo, os injustos são aliados uns aos outros, e Alá é o protetor dos piedosos. Isto são clarividências para os humanos e orientação e misericórdia para um povo que se convence da derradeira vida. Ou supõe os que perpetram as más obras, que nós os faremos iguais em sua vida e em sua morte aos que creem e fazem as boas obras. Que vil o que julgam. E Alá criou os céus e a terra com a verdade, e fê-lo para que cada alma seja recompensada pelo que houver logrado, e eles não sofrerão injustiça alguma. E viste aquele que tomou por Deus sua paixão, e Alá o descaminhou com ciência, e lhe selou o ouvido e o coração, e lhe fez névoa sobre a vista? E quem o guiará depois de Alá? Então, não meditais? E eles dizem, não há senão nossa vida terrena. Morremos e vivemos, e nada nos aniquila senão o tempo, e eles não têm disso ciência alguma, eles nada fazem senão conjeturar. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, seu argumento não é senão dizer, fazei vir nossos pais, se sois verídicos. Dize, Alá vos dá a vida, depois ele vos dá a morte, em seguida juntar-vos-á no indubitável dia da ressurreição, mas a maioria dos homens não sabe. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e um dia, quando advier a hora, nesse dia perder-se-ão os defensores da falsidade. E tu verás cada comunidade genuflexa, cada comunidade será convocada para seu livro. Dir-se-lhes-á, hoje sereis recompensados pelo que fazieis. Este nosso livro fala sobre vós com a verdade. Por certo, nós inscrevíamos o que fazieis. Então, quanto aos que creem e fazem as boas obras, seu Senhor fá-los-á entrar em sua misericórdia. Esse é o evidente triunfo. E quanto aos que renegam a fé, dir-se-lhes-á, e não se recitavam para vós meus versículos, então ensoberbeceste-vos e fostes um povo criminoso? E quando se disse, por certo, a promessa de Alá é verdadeira, e a hora é indubitável, dissestes, não estamos inteirados do que seja a hora, não conjeturamos senão conjecturas, e disso não estamos convictos. E mostrar-se-lhes-ão as más obras que fizeram, e envolvê-los-á aquilo de que zombavam. E dir-se-lhes-á, hoje esquecemo-vos, como vós esquecestes o deparar deste vosso dia, e vossa morada é o fogo, e não tendes socorredores. Isso porque tomastes os sinais de Alá por zombaria, e porque a vida terrena vos iludiu. Então, nesse dia, não os farão sair dele, e não serão absolvidos. E louvor a Alá, o Senhor dos céus, e o Senhor da terra, o Senhor dos mundos. E dele é a grandeza nos céus e na terra, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Hamim. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. Não criamos os céus e a terra, e o que há entre ambos, senão com a verdade e com termo designado. E os que renegam a fé estão dando de ombros àquilo de que são admoestados. Dize, vistes os que convocais além de Alá? Fazei-me ver o que eles criaram da terra. Ou têm eles participação nos céus?
Fazei-me vir um livro anterior a este, ou algum vestígio de ciência, se sois verídicos. E quem mais descaminhado que aquele que invoca, além de Alá, os que nunca o atenderão até o dia da ressurreição, e estão desatentos à sua invocação. E quando os humanos forem reunidos, eles ser-lhes-ão inimigos e renegadores de sua adoração. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, os que renegam a fé dizem da verdade quando lhe chega. Isto é evidente magia. Ou dizem eles, ele o forjou? Dize, se eu o houvesse forjado, nada poderíeis fazer por mim diante de Alá. Ele é bem sabedor do que vos empenhais em dizer dele. Basta ele por testemunha entre mim e vós, e ele é o perdoador, o misericordiador. Dize, não sou uma inovação entre os mensageiros. Eu não me inteiro do que será feito de mim nem de vós. Não sigo senão o que me é revelado, e não sou senão evidente admoestador. Dize, vistes? Se ele é de Alá e vós o renegais, enquanto uma testemunha dos filhos de Israel o reconhece e nele crê, e vos ensorbebeceis, não estareis sendo injustos? Por certo, Alá não guia o povo injusto. E os que renegam a fé dizem dos que creem, se ele fosse um bem, eles não nos haveriam antecipado nisso. E uma vez que eles não seguiam por ele, dirão, isto é uma velha mentira. E antes dele, houve o livro de Moisés como diretriz e misericórdia. E este é um livro confirmador dos outros em língua árabe, para admoestar os que são injustos. E é alvíceras para os benfeitores. Por certo, os que dizem, nosso Senhor é Alá, em seguida são retos, então nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Esses são os companheiros do paraíso. Nele serão eternos, como recompensa pelo que faziam. E recomendamos ao ser humano benevolência para com seus pais. Sua mãe carrega-o penosamente, e o dá à luz penosamente. E sua gestação e sua desmama são ao todo de 30 meses. E ele desenvolve-se até que quando atinge sua força plena e atinge os 40 anos, diz, Senhor meu, induz-me a agradecer-te a graça com que me agraciaste a mim e a meus pais, e a fazer o bem que te agrade, e emenda-me a decência. Por certo, volto-me arrependido para ti, e por certo, sou dos moslimes. Esses de quem acolhemos o melhor que fizeram, e de quem toleramos as más obras, estarão junto dos companheiros do paraíso. É a verdadeira promessa que lhes era prometida. E aquele que diz a seus pais, ufa vós, ambos me prometeis que serei ressuscitado, enquanto antes de mim passaram as gerações, sem que ainda fossem ressuscitados. E ambos imploraram socorrimento de Alá, e dizem ao filho, ai de ti, crê tu, por certo a promessa de Alá é verdadeira. Então ele diz, isto não são senão fábulas dos antepassados. Esses são os contra quem o dito sentença se cumprirá, junto de outras comunidades de djinns e de humanos, que com efeito passaram antes deles. Por certo, eles serão perdedores. E para cada um desses haverá escalões, segundo o que fizeram. E isso para compensá-los por suas obras. E eles não sofrerão injustiça. E um dia, quando os que renegam a fé forem expostos ao fogo, dir-se-lhes-á, fizestes irem-se vossas boas coisas em vossa vida terrena, e com elas vos deliciastes. Então hoje sereis recompensados com o castigo da vileza, porque vos ensoberbecieis na terra sem razão, e porque cometieis perversidade. E menciona o irmão de Ad, quando admoestou seu povo em Al-Ahqaf, enquanto com efeito haviam passado os admoestadores adiante dele e de trás dele, dizendo, não adoreis senão Alá, por certo, temo por vós o castigo de um formidável dia. Disseram, chegaste a nós para distanciar-nos de nossos deuses?
Então, faze-nos vir o que nos prometes, se és dos verídicos. Ele disse, a ciência disso está apenas junto de Alá, e eu transmito-vos o com que sou enviado, mas eu vos vejo um povo ignorante. Então, quando viram como nuvem que se dirigia a seus vales, disseram, isto é uma nuvem prestes a trazer-nos chuva? Ao contrário, é o que apressastes, um vento em que há doloroso castigo. Ele profliga todas as coisas com a ordem de seu Senhor. Então amanheceram mortos. Não se viam senão suas vivendas. Assim recompensamos o povo criminoso. E com efeito, empossamo-los naquilo em que vos não empossamos. E fizemos-lhes ouvido e vistas e corações. E de nada lhes valeram seu ouvido, nem suas vistas, nem seus corações, pois negavam os sinais de Alá, e envolveu-os aquilo de que zombavam. E com efeito, aniquilamos as cidades a vosso redor, e patenteamos os sinais para retornarem. Então, que os que eles tomaram por deuses, além de Alá, como meio de aproximação dele, os houvessem socorrido. Ao contrário, eles subiram para longe deles. Essa foi sua mentira e o que forjavam. E lembra-lhes de quando dirigimos a ti um pequeno grupo de djinns para ouvirem a leitura do Alcorão. E quando a presenciaram, disseram, escutai. Então, quando foi encerrada, retiraram-se a seu povo, admoestando-o. Disseram, ó nosso povo, por certo ouvimos um livro que foi descido depois de Moisés, que confirma o que havia antes dele. Ele guia à verdade e a uma vereda reta. Ó nosso povo, atendei o convocador de Alá e crede nele, que ele vos perdoará parte dos delitos e vos protegerá de doloroso castigo. E quem não atender ao convocador de Alá, não escapará ao castigo na terra, e não terá protetores além dele. Estes estarão em evidente descaminho. E não viram eles que Alá, que criou os céus e a terra, e não se extenuou com sua criação, é poderoso para dar vida aos mortos? Sim, por certo, ele sobre todas as coisas é onipotente. E um dia, quando forem expostos ao fogo, os que renegam a fé, dir-se-lhes-á, não é isso a verdade? Dirão sim. Por nosso Senhor, dirá ele, então experimentai o castigo, porque renegáveis a fé. Então pacienta como pacientaram os dotados de firmeza entre os mensageiros, e não lhes apresses o castigo. Um dia, quando virem o que lhes foi prometido, estarão como se não houvessem permanecido nos sepulcros, senão por 1 hora de um dia. Ele é transmissão da verdade. Então, não será aniquilado, senão o povo perverso? A Sura de Muhammad. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Aos que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, ele lhes fará assumir as boas obras. E aos que creem e fazem as boas obras e creem no que foi descido a Muhammad, e isto é a verdade de seu Senhor, ele lhes remirá as más obras e lhes emendará a condição. Isso porque os que renegam a fé seguem a falsidade, e porque os que creem seguem a verdade de seu Senhor. Assim Alá propõe para os homens seus exemplos. Então, quando deparardes em combate os que renegam a fé, golpeai-lhes os pescoços até quando os dizimardes, então acorrentai-os firmemente. Depois, ou fazer-lhes mercê ou aceitar-lhes resgate, até que a guerra deponha seus fardos. Essa é a determinação. E se Alá quisesse, defender-se-ia deles, mas ele vos ordenou a guerra para pôr-vos à prova uns com os outros. E aos que são mortos no caminho de Alá, ele não lhes fará assumir as boas obras. Guiá-los-á e emendar-lhes-á a condição. E fá-los-á entrar no paraíso que ele os fizera conhecer. Ó vós que credes, se socorreis a Alá, ele vos socorrerá e vos tornará firmes os passos. E aos que renegam a fé, a eles a desgraça, e ele lhes fará sumir as obras. Isso porque odeiam o que Alá fez descer, então ele lhes anulará as obras. Então não caminharam eles na terra,
para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Alá profligou-os, e para os renegadores da fé haverá fim igual a este. Isso porque Alá é protetor dos que creem, e porque os renegadores da fé não têm protetor algum. Por certo, Alá fará entrar aos que creem e fazem as boas obras em jardins, abaixo dos quais correm os rios. E os que renegam a fé gozam nesta vida, e comem como comem os rebanhos, e o fogo lhe será moradia. E quantas cidades mais fortes que tua cidade, que te fez sair, aniquilamos, e não houve para eles socorredor algum. Então, será que quem está fundado sobre evidência de seu Senhor é como aqueles para os quais é ornamentada a sua má obra e seguem suas paixões? Eis o exemplo do paraíso prometido aos piedosos. Nele há rios de água nunca mal cheirosa, e rios de leite cujo sabor não se altera, e rios de vinho deleitoso para quem o bebe, e rios de mel purificado. E nele terão todo tipo de frutos e perdão de seu Senhor. São esses como os que no fogo serão eternos, e aos quais se dará de beber água ebuliente, que lhes despedaçará os intestinos. E entre eles, aos que te ouvem, até que, quando saem de perto de ti, dizem àqueles aos quais foi concedida a ciência: o que ele disse há pouco? Esses são aqueles cujos corações Alá selou e seguem suas paixões. E aos que seguiam, ele lhes acresce orientação e lhes concede piedade. Então, não esperam eles senão que a hora lhe chegue inopinadamente? E com efeito, chegaram seus prenúncios. E quando ela lhe chegar, como lhe servirá sua lembrança? Então, sabe que não há Deus senão Alá. Implora perdão para teu delito e para os crentes e para as crentes, e Alá sabe de vossas atividades e de vossas últimas moradias. E os que creem dizem que seja descida uma sura. E quando é descida uma sura precisa, e em que o combate é mencionado, tu vês aqueles em cujos corações há enfermidade, olhar-te com o olhar do desfalecido pela morte, então valer-lhes-ia mais obediência e dito conveniente. E quando a ordem se confirmou, se houvessem sido verídicos com Alá, haver-lhes-ia sido melhor. Então, se voltasseis as costas, quiçá semeasseis a corrupção na terra e cortasseis vossos laços consanguíneos? Esses são os que Alá amaldiçoou. Então, ele os ensurdeceu e lhes encegueceu as vistas. E não ponderam eles o Alcorão ou acadeados em seus corações. Por certo, aos que voltaram atrás, após haver se tornado evidente para eles a orientação, Satã os alicia isso e lhes dá vãs esperanças. Isso porque eles disseram aos que odeiam o que Alá fez descer: obedecer-vos-emos em parte da ordem, e Alá sabe seus segredos. Então como estarão quando os anjos lhes levarem as almas, golpeando-lhes as faces e as nádegas? Isso porque eles seguiram o que encoleriza Alá e odiaram seu agrado. Então ele anulou suas obras. Será que aqueles em cujos corações há enfermidade supõem que Alá não fará sair à luz seus rancores? E se quiséssemos, far-te-íamos vê-los, e em verdade reconhecê-los-ias por seu semblante, e em verdade tu o reconhecerias por seu modo de falar, e Alá sabe de vossas obras. Certamente, pôr-vos-emos à prova, até saber dos lutadores dentre vós e dos perseverantes, e até provar vossas notícias. Por certo, os que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, e discordam do mensageiro, após haver-se tornado evidente para eles a orientação, em nada prejudicam Alá, e ele anulará suas obras. Ó vós que credes, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro, e não derrogueis vossas obras. Por certo, os que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, em seguida morrem enquanto renegadores da fé, Alá não os perdoará. Então não vos desanimeis e não convoqueis os inimigos à paz enquanto sois superiores,
e Alá está convosco, e não vos subtrai as obras. A vida terrena é apenas diversão e entretenimento, e se credes e sois piedosos, Ele vos concederá vossos prêmios e não vos pedirá vossas riquezas. Se Ele vô-las pedisse, e sobre isso insistisse convosco, haver-vos-íeis mostrado ávaros, e Ele haveria feito sair à luz vossos rancores. Ei-vos convocados a despender no caminho de Alá. Então há dentre vós quem se mostre avaro, e quem se mostra avaro apenas em prejuízo de si mesmo, e Alá é o bastante a si mesmo, e vós sois os pobres. E se voltai as costas, Ele vos substituirá por outro povo, em seguida, eles não serão iguais a vós. A Sura da Vitória. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, nós te asseguramos evidente vitória, para que Alá te perdoasse o que se antecipou de teu delito, e o que se atrasou, e que completasse sua graça para contigo, e te guiasse a uma senda reta, e que Alá te socorresse com poderoso socorro. Ele é quem fez descer a serenidade nos corações dos crentes, para que acrescentassem fé à sua fé. E de Alá são os exércitos dos céus e da terra, e Alá é onisciente, sábio. Para que ele fizesse os crentes e as crentes entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios, sendo nesses eternos, e lhes remisse as más obras, e isso é perante Alá magnífico triunfo. E para que ele castigasse os hipócritas e as hipócritas, e os idólatras e as idólatras pensantes de maus pensamentos acerca de Alá, que sobre eles recai o revés do mal, e Alá se irou contra eles, e os amaldiçoou, e lhes preparou a jena, e que vil destino. E de Alá são os exércitos dos céus e da terra, e Alá é todo-poderoso, sábio. Por certo, nós te enviamos por testemunha e alvissareiro e admoestador, para que vós creiais em Alá e em seu mensageiro, e o ampareis e honreis, e para que o glorifiqueis ao alvorecer e ao entardecer. Por certo, os que com aperto de mão se comprometem a secundar-te, apenas comprometem-se a secundar a Alá. A mão de Alá está sobre suas mãos. Então quem viola sua promessa, a violará apenas em prejuízo de si mesmo. E a quem é fiel ao pacto que fez com Alá, ele lhe concederá magnífico prêmio. Dir-te-ão os que dentre os beduínos ficaram para trás: nossas riquezas e nossas famílias ocuparam-nos. Então implora perdão para nós. Eles dizem com suas línguas o que não há em seus corações. Dize: então quem vos poderia fazer algo diante de Alá, se ele vos desejasse um infortúnio ou vos desejasse um benefício? Mas Alá do que fazeis é conhecedor. Aliás, vós pensastes que o mensageiro e os crentes jamais tornariam as suas famílias, e isso foi ornamentado em vossos corações, e pensastes maus pensamentos, e assim sois um povo perdido. E quem não crê em Alá e em seu mensageiro, por certo, para os renegadores da fé, nós preparamos um fogo ardente. E de Alá é a soberania dos céus e da terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Alá é perdoador, misericordiador. Os que ficaram para trás dirão quando caminhardes para os restos de guerra, a fim de tomá-los: deixai-nos seguir-vos. Eles desejam alterar a fala de Alá. Dize: não nos seguireis. Assim Alá disse antes. Então dirão: mas vós nos invejais? Aliás, eles nada entendem, exceto poucos. Dize aos que dentre os beduínos ficaram para trás: sereis convocados a combater contra um povo dotado de veemente fúria. Combatê-los-eis, ou se islamizarão. Então, se obedeceis, Alá conceder-vos-á belo prêmio, e se voltais as costas como voltastes as costas antes, ele castigar-vos-á com doloroso castigo. Não há falta no cego, e não há falta no coxo, e não há falta no enfermo por não combaterem. E a quem obedece a Alá e a seu mensageiro,
Ele o fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. E a quem lhe volta as costas, ele o castigará com doloroso castigo. Com efeito, Alá agradou-se dos crentes, quando debaixo da árvore, com um aperto de mão, comprometeram-se a secundar-te. Então ele soube o que havia em seus corações, e fez descer a serenidade sobre eles, e retribuiu-lhes uma vitória próxima, e muitos restos de guerra para os tomarem. E Alá é todo-poderoso, sábio. Alá prometeu-vos muitos restos de guerra para tomardes, e apressou para vós esta, e deteve as mãos dos homens, afastando-as de vós. E fê-lo para que isso fosse um sinal para os crentes, e para que ele vos guiasse a uma senda reta. E outros ainda de que não vos apossastes, os quais Alá com efeito abarca, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. E se os que renegam a fé vos combatessem, voltar-vos-iam as costas, em seguida não encontrariam nem protetor, nem socorredor. Assim foi o procedimento de Alá, o qual passou antes, e não encontrará no procedimento de Alá alteração alguma. E ele é quem no vale de Maca deteve suas mãos, afastando-as de vós, e vossas mãos, afastando-as deles, após haver-vos dado triunfo sobre eles. E Alá do que fazeis é onividente. Eles são os que renegam a fé, e que vos afastaram da mesquita sagrada, e afastaram as oferendas entravadas, impedindo-as de atingirem seu local de imolação. E não estivessem entre eles homens crentes e mulheres crentes, que não os conhecendo, poderíeis pisá-los, e por causa disso, alcançar-vos-ia escândalo, sem que o soubesseis. Ele vos permitia combatê-los, mas não o permitiu, para que Alá fizesse entrar em sua misericórdia a quem quisesse. Se eles estivessem separados, haveríamos castigado com doloroso castigo os que dentre eles renegaram a fé. Os que renegaram a fé fizeram existir em seus corações o ardor da ignorância. Então Alá fez descer sua serenidade sobre seu mensageiro e sobre os crentes, e impôs-lhes a palavra da piedade, e dela eram mais merecedores, e a ela mais achegados, e Alá de todas as coisas é onisciente. Com efeito, Alá confirmou com a verdade o sonho de seu mensageiro. Certamente, entrareis em segurança na mesquita sagrada, se Alá quiser, estando com vossas cabeças rapadas ou curtos vossos cabelos, nada temendo. Então ele sabia o que não sabíeis, e fez para vós, além disso, uma vitória próxima. Ele é quem enviou seu mensageiro, com a orientação e a religião da verdade, para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões, e basta Alá por testemunha. Muhammad é o mensageiro de Alá, e os que estão com ele são severos para com os renegadores da fé, misericordiadores entre eles. Tu os vês curvados, prosternados, buscando um favor de Alá e agrado. Suas faces são marcadas pelo vestígio deixado pela prosternação. Esse é seu exemplo na Torá, e seu exemplo no Evangelho é como planta que faz sair seus ramos, e esses a fortificam, e ela se robustece e se levanta sobre seu caule. Ela faz-se admirarem dela os semeadores. Assim Alá fez para suscitar por causa deles o rancor dos renegadores da fé. Alá promete aos que creem e fazem as boas obras, dentre eles, perdão e magnífico prêmio. A Sura dos Aposentos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó vós que credes, não vos antecipeis a Alá e a seu mensageiro, e temei a Alá. Por certo, Alá é oniovinte, onisciente. Ó vós que credes, não eleveis vossas vozes acima da voz do profeta, e não alteeis o tom ao lhe falardes, como alteais uns com os outros, para que vossas obras se não anulem enquanto não percebeis. Por certo, os que baixam suas vozes diante do mensageiro de Alá, esses são aqueles cujos corações Alá pôs à prova para a piedade. Eles terão perdão e magnífico prêmio. Por certo, os que te chamam de fora dos aposentos
sua maioria não razoa. E se eles pacientassem até que tu saísses a seu encontro, ser-lhes-ia melhor. E Alá é perdoador, misericordiador. Ó vós que credes, se vos chega um perverso com um informe, certificai-vos disso para não lesar por ignorância certas pessoas. Então tornar-vos-íeis arrependidos do que havíeis feito. E sabei que entre vós está o mensageiro de Alá. Se ele vos obedecesse em muitos dos assuntos, embaraçar-vos-íeis. Mas Alá vos fez amar a fé e a formoseou-a em vossos corações, e vos fez odiar a renegação da fé e a perversidade e a desobediência. Esses são os acisados. Por favor e graça de Alá. E Alá é onisciente, sábio. E se duas facções dos crentes pelejam, reconciliai-as. E se uma delas comete transgressão contra a outra, combatei a que transgride, até que ela volte para a ordem de Alá. Então, se ela volta, reconciliai-as com a justiça e sede equânimes. Por certo, Alá ama os equânimes. Os crentes não são que irmãos. Então reconciliai vossos dois irmãos que pelejarem, e temei Alá na esperança de obterdes misericórdia. Ó vós que credes, que um grupo não escarneça de outro grupo, quiçá este seja melhor que aquele, nem mulheres de mulheres, quiçá estas sejam melhores que aquelas, e não vos difameis mutuamente, e não vos injurieis com epítetos depreciativos, que execrável a designação de perversidade depois da fé, e os que se não arrependem, esses são os injustos. Ó vós que credes, evitai muitas das conjecturas. Por certo, uma parte das conjecturas é pecado, e não vos espieis, e não faleis mal uns dos outros pelas costas. Algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Pois odiá-la-íeis. E teme Alá, por certo, Alá é remissório, misericordiador. Ó homens, por certo nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós perante Alá é o mais piedoso. Por certo, Alá é onisciente, conhecedor. Os beduínos dizem, cremos. Dize, vós não credes, mas dizei, islamizamo-nos. E ainda a fé não entrou em vossos corações. E se obedeceis a Alá e a seu mensageiro, ele nada vos diminuirá de vossas obras. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Os autênticos crentes são apenas os que creem em Alá e em seu mensageiro. Em seguida, de nada duvidam e lutam com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Alá. Esses são os verídicos. Dize, ensinareis a Alá a vossa religião, enquanto Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra, e Alá de todas as coisas é onisciente. Eles consideram que te fazem mercê por se islamizarem. Dize, não considereis vossa islamização como mercê para mim. Ao contrário, Alá vos fez mercê por haver-vos guiado à fé, se sois verídicos. Por certo, Alá sabe o invisível dos céus e da terra, e Alá, do que fazeis, é onividente. A Sura de Qaf. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Qaf. Pelo glorioso Alcorão, tu és, Muhammad, o mensageiro de Alá. Mas eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles. Então, os renegadores da fé dizem, isto é coisa admirável. Quando morrermos e formos pó, ressuscitaremos? Esse é um retorno distante. Com efeito, sabemos o que a terra diminui deles. E junto de nós há um livro, custódio de tudo. Mas desmentem a verdade quando ela lhe chega. Então eles em inextricável situação. Então não olharam eles para o céu acima deles, como o edificamos e o aformoseamos, e como não há fresta alguma nele. E a terra, estendemo-la e nela implantamos assentes montanhas,
e nela fazemos germinar toda espécie de esplêndidos casais de plantas, como prova evidente e lembrança para todo servo contrito. E fazemos descer do céu água bendita, e com ela fazemos germinar jardins e grãos de ceifar, e as tamareiras altas de espatas com frutas ordenadas, como sustento para os servos, e com ela vivificamos uma plaga morta. Assim será a saída dos sepulcros. Antes deles, desmentiram aos mensageiros o povo de Noé, e os companheiros de Arrás, e o povo de Tamud, e de Ad, e Faraó, e os irmãos de Lot, e os habitantes de Al-Laiká, e o povo de Tuba. Todos desmentiram aos mensageiros. Então cumpriu-se minha cominação. Então, extenuamo-nos com a criação primeira? Não, mas eles estão em confusão diante de uma nova criação. E com efeito criamos o ser humano, e sabemos o que a alma lhe sussurra. E nós estamos mais próximos dele que a veia jugular. Quando os dois anjos recolhedores, sentados à sua direita e à sua esquerda, recolhem tudo o que ele diz e faz. Ele não profere dito algum sem que haja junto dele um observante presente. E a embriaguez da morte chegará com a verdade. Dir-se-á ao moribundo: isso é o de que te arredavas. E se soprará na trombeta. Esse será o dia da cominação. E cada alma chegará, estando com ela um condutor e uma testemunha. Dir-se-lhe-á: com efeito estavas em desatenção a isto, e removemos-te a venda. Então hoje tua vista é aguda. E seu acompanhante dirá: eis o que tenho presente junto de mim. Dir-se-á a ambos os anjos: lançai na jena todo ingrato obstinado, constante impedidor do bem, agressor, duvidador, que fez junto de Alá outro Deus. Então lançai-o no veemente castigo. Seu acompanhante dirá: Senhor meu, não fiz cometer transgressão, mas ele estava em profundo descaminho. Alá dirá: não disputeis junto de mim, e com efeito antecipei-vos a cominação. O dito não se altera junto de mim, e não sou injusto com os servos. Um dia diremos à Jena: já estás repleta? E ela dirá: há mais ainda? E far-se-á o paraíso aproximar-se dos piedosos não longe dali. Dir-se-lhes-á: eis o que vos foi prometido a todo devoto custódio, que receiou ao misericordioso, ainda que invisível, e chegou com o coração contrito à derradeira vida. Entrai nele em paz. Esse é o dia da eternidade. Nele terão o que quiserem, e junto de nós haverá ainda mais. E que de gerações aniquilamos antes deles, mais temíveis que eles, e vaguearam a terra. Houve para eles fugida? Por certo, há nisso lembrança para quem tem coração, ou dá ouvidos à exortação enquanto testemunha. E com efeito, criamos os céus e a terra, e o que há entre ambos em 6 dias, e nos não tocou exaustão. Pacienta, pois, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica com louvor a teu Senhor, antes do nascer do sol e antes do ocaso. E durante parte da noite, glorifica-o, e após a prosternação. E ouve, um dia, quando o pregador chamar de um lugar próximo, um dia, quando ouvirem o grito com a verdade, esse será o dia da saída dos sepulcros. Por certo, nós damos a vida e damos a morte, e a nós será o destino. Um dia, quando a terra se fender, dela sairão com destreza. Essa é uma reunião fácil para nós. Nós somos bem sabedor do que dizem, e tu, sobre eles, não és tirano. Então lembro ao Corão a quem teme minha cominação.